Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados pode votar ainda este ano o projeto de lei complementar que dá autonomia ao Banco Central. A proposta prevê que o presidente e diretores da instituição tenham um mandato fixo, não coincidente com o do presidente da República. O BC emite a moeda e fixa a taxa de juros básica, que serve de parâmetro para todas as demais taxas de juros do mercado, e também é responsável pela cotação das moedas estrangeiras. É o Banco Central o responsável pelo controle da inflação. Ainda não há acordo sobre se a proposta entra ou não na pauta da casa. E o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discuti-la com os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Deputados, a gente falou aí as diversas coisas que o Banco Central, algumas das diversas coisas que o Banco Central faz, como controle da inflação e controle das moedas estrangeiras. Isso são instrumentos ele é um instrumento muito poderoso de política econômica para ser independente da pessoa que coordena a política econômica do país, que é o presidente da República, deputado Enio Verri. Primeiro, meus cumprimentos a vocês, ao deputado Marcos Pestana. É um prazer novamente debater com Vossa Excelência. Eu concordo com isso. Eu acho um risco muito grande trabalharmos com a hipótese da total autonomia do Banco Central. Hoje, o Banco Central já tem uma autonomia que eu chamaria de relativa, na medida em que ele não tem um mandato, mas hoje quem compõe a direção do Banco Central tem uma autoridade monetária e não sofre os efeitos diretos da política de quem dirige o país. Isso é um fato importante. Agora, defender a autonomia do Banco Central é defender em excesso o mercado, em detrimento da economia do país. Na economia, nós estamos conversando um pouco antes sobre isso, tem 3 fatores de produção. São os recursos humanos, a terra, que são os recursos naturais, e o capital. Quando se fala em globalização hoje, é comum se dizer que a globalização é a livre mobilização dos fatores de produção. Só que isso não é verdade, porque a terra ela não tem livre mobilização, ela está parada. O trabalho não tem livre mobilização. Pelo contrário, se alguém tenta entrar num país desenvolvido, um trabalhador, ele é expulso, né? É preso, a própria sociedade não recebe. Então só existe livre mobilização de uma coisa, do capital. E nos momentos atuais, do capital financeiro. Então nós vivemos um momento de internacionalização do capital financeiro. E esse capital, que é especulativo em sua maioria, onde ele vai, ele pode levar o dinheiro, mas com a rapidez que ele sai, ele pode quebrar uma economia. Ele pode deixar a economia, aquele país, absolutamente dependente disso. E um Banco Central autônomo implica que é um Banco Central que vai viver aos ventos desse mercado especulativo. E isso pode levar a uma fragilidade do país, da economia local, muito grande. Os exemplos da década de 90 até agora têm mostrado isso. Têm mostrado que uma total autonomia do Banco Central é um Banco Central voltado basicamente, quase que exclusivamente, aos interesses do mercado. E o interesse do mercado e o interesse do país não é o mesmo. Nunca foi e não tem como ser. Por isso, é um risco muito grande fazer um debate de autonomia do Banco Central num país como o Brasil, acabando seguindo modismos literários ou modismos de linha de interpretação econômica, do que de fato entender o que é a economia brasileira e os riscos que estão por trás dessa autonomia. Deputado Marcos Pestana, o senhor considera que é necessariamente ruim a autonomia do Banco Central, ou o senhor acha que é possível essa conciliação? Há muitos mitos e equívocos nessa discussão sobre a independência do Banco Central. Uma alegoria que eu podia lembrar aqui é que, independente de quem, há aquela piada do Zorro, não o Zorro mexicano, do Sargento Garcia, de capa e espada, mas o Zorro do Velho Oeste, que tinha o tonto, o índio, e o cavalo Silver, né? A certa altura, os dois estavam cercados por centenas de apaches. E o Zorro vira para o tonto e fala assim: eu acho que nós estamos ferrados. Aí o tonto: ferrados quem, cara pálida? Ele era um apache. Então ninguém é independente. O tonto não era independente dos apaches. Não existe
é uma abstração, é metafísica. Nós vivemos numa sociedade de interesses. Quando se vê a matriz da política econômica, você tem 3 objetivos da sociedade: crescimento econômico, estabilidade de preços e cambial e justiça social. A sociedade, em tese, persegue esses 3 objetivos e cabe ao governo trabalhar. Às vezes eles são concorrentes, às vezes eles são solidários, esses objetivos. E você tem 3 ferramentas: a política fiscal, a política monetária e a política cambial. A política fiscal, que é a grande tragédia brasileira, do Brasil contemporâneo, do nosso presente, é uma tarefa do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, do Presidente da República, e dos governadores e dos prefeitos. O Banco Central tem a ver com a política monetária e com a política cambial, porque ela tem uma interface. Na medida que você aumenta os juros reais ou abaixa os juros reais, tem um impacto no fluxo cambial e no preço do real expresso em dólar, e em euro e nas moedas internacionais. Então, na verdade, o que se diz é que o Banco Central, porque moeda é um patrimônio da sociedade, a política monetária e cambial tem que ser um patrimônio da sociedade. Ela não pode oscilar conforme o humor do presidente de plantão. Então, quando se fala em independência, na verdade, se fala sobre regras de governança. E aí tem casos concretos. Quer dizer, quando se fala é o mandato, é a blindagem, por exemplo, dos diretores não poderem aplicar sua própria riqueza pessoal a bel prazer, porque eles têm informações privilegiadas. Tem a ver também com todo o contexto de definição do Copom. A independência que se fala é nesse sentido, da blindagem técnica. É claro que a política econômica é una, mas vamos ver casos concretos. Eu sou a favor do mandato, para proteger e dar credibilidade. Vou citar 2 casos. Gustavo Franco, na transição da política cambial em 98, 99. Ele defendia o sistema de bandas, o câmbio mais rígido, como âncora contra a inflação. Bandas era o dólar podia flutuar entre um valor mínimo e um máximo. É uma banda, né? muito estreita. Uhum. Aí houve uma opção de política econômica, não dava mais para manter o câmbio como âncora da política anti-inflacionária. Houve uma opção envolvendo o presidente Fernando Henrique, a equipe econômica, os demais elementos. Ele não concordava, renunciou, mas ele estaria blindado. O importante é a transparência, as regras de governança. Aí entrou o Chico Lopes, tentou um modelo que também fracassou, o mercado explodiu e aí houve uma flutuação grave do câmbio, e aí assumiu o Armínio Fraga e instalou o câmbio flutuante que vigora até hoje. E que o sistema de metas inflacionário, o câmbio flutuante, tem defendido a moeda e tem sido eficaz. Nosso problema é fiscal. Outro exemplo é depois do Levy, que subiu os juros, o governo Dilma resolveu fazer uma queda de juros voluntarista com o Tombini. O próprio governo Dilma fez voluntariosamente uma queda de juros e teve que voltar atrás. E isso o Ilan agora consolidou. Então, o que é importante é boas regras. É claro que a política econômica é uma só. A política fiscal, cambial e monetária, elas têm que ter elas não podem bater cabeça. Mas é muito importante, porque moeda é uma questão da sociedade, do Estado, não é de governo. Então, precisamos proteger o Banco Central. Deputado Enio, deixa eu só colocar uma questão. Eu sei que o senhor vai responder ao deputado Marcos Pestana, claro. Mas eu queria só, talvez, colocar um pouco mais claramente. No governo Fernando Henrique, no governo Lula, a gente teve uma relativa autonomia do presidente do Banco Central, né? Foi uma convivência muito harmoniosa, menos uma autonomia menor no governo Dilma. Eu sei que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, já que o senhor vai... Claro, a diferença exatamente essa questão. Na análise histórica que o deputado faz, ele faz uma análise histórica, na minha opinião, correta,
até quando ele trata do overshoot, que é quando as taxas, o câmbio estoura logo que Chico Lopes assume na direção do Banco Central, provando que a decisão das bandas cambiais foi um equívoco. Ela foi um equívoco porque não dá para você dar um corredor para a variação cambial sobreviver, porque o país não está isolado do resto do mundo. Ali foi o grande equívoco que foi cometido enquanto política cambial do governo Fernando Henrique. No governo Dilma, a análise que ele faz do voluntarismo daquela taxa de juros, eu acho que tem que ser entendido que são duas coisas. Mesmo no governo Dilma, manteve-se a relativa, o que eu chamei aqui de relativa autonomia, porque é relativa tanto no governo Fernando Henrique como Dilma, Lula, na medida em que são eles que indicam o presidente do Banco Central e eles não têm mandato. Fora isso, tanto no governo Fernando Henrique, Lula como Dilma, e vou ousar no governo Temer, ainda existe a mesma política, porque o Copom, ele age, às vezes de maneira, eu fui base do governo Lula e Dilma, a gente não queria de maneira nenhuma que o Copom segurasse a taxa e mesmo assim ele segurava, né, porque o papel dele é ser conservador. Então não mudou. O que a Dilma mudou foi a autonomia que ela tinha como presidente da República e como governo, ela influenciar para reduzir a taxa de juros via Banco do Brasil e Caixa Econômica. E teve um papel importante que ela forçou a queda de juros. Então, aí, de maneira nenhuma se atingiu a autonomia do banco. De maneira nenhuma. O que atingiu foi uma iniciativa de governo, e que o presidente tem esse direito, não importa qual seja o governo, de entrar no mercado e forçar a queda da taxa de juros. Porque a taxa de juros no Brasil, ela não é apenas uma questão de lei de oferta e procura, porque a gente vive um processo de oligopolização, vou ser mais justo, oligopolização, quase monopolização do mercado financeiro. Quantos bancos determinam a taxa de juros no Brasil? Por isso, com o mandato ou não, eu sou contra o mandato e acho que o mandato não pode ter, porque uma hora de desespero vai precisar ter uma influência. Uma hora de desespero pode ter um estouro, como teve no caso ali do Chico Lopes, que foi um erro histórico, ele pagou com a saúde, inclusive, né, essas decisões todas, mas os equívocos que foram aqui não foi dele, mas foi resultado de uma política, tem um momento em que o governo tem que entrar. Esse governo foi eleito. Agora, se você deixa um mandato onde o presidente do Banco Central está no mandato dele, quem vai dizer que ele não segura mais a sociedade? Mas que sociedade que se manifesta em relação ao presidente do Banco Central? É só o mercado financeiro. A sociedade nem sabe o que é isso. Então, não dá como você dar autonomia, por isso que eu acho que eu defendo a relativa autonomia, porque total autonomia, ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir só o mercado financeiro. E volto a insistir, o mercado financeiro não tem nenhuma preocupação com a vida da população brasileira. E nisso, o deputado também disse isso de forma mais elegante, mas disse isso. Então, na verdade, tem que haver minimamente de harmonia nessas políticas. E a 100% de autonomia pode chegar um momento em que o presidente do banco e a sua equipe entenda que o conjunto do governo está equivocado e ele pode ter uma política desarmoniosa em relação a isso. E quero dar um outro exemplo que vale a pena nós refletirmos aqui. Não é avanço você dar essa autonomia do Banco Central. Sabe o que seria avanço? Nós refletimos experiências mundiais de dar mais um papel do Banco Central. Por que o Banco Central não pode também preocupar-se com o emprego? Por que ele tem que se preocupar só com a taxa de inflação? É isso que eu quero dizer para você. Então, primeiro, respondendo a sua pergunta, do Fernando Henrique para cá, indiferente dos governos, chego de Fernando Henrique até Temer, mantemos uma mesma política de relativa autonomia do Banco Central. País, né? Tem provado que é bom. Segundo, por provar que está correto, sou contra o mandato e essa completa autonomia. Terceiro, por quê? Porque o mercado tem um interesse e o povo brasileiro tem outro. E, por fim, já que é para debater Banco Central, por que ao invés de discutirmos autonomia, não fazemos como os Estados Unidos, já que setores da elite desse país adoram copiar os modelos dos Estados Unidos, onde o Banco Central não se preocupe só com a inflação. Porque o modelo do Banco Central ele tem poucos instrumentos. O que ele vai fazer? A inflação sobe, ele aumenta a taxa de juros para conter o consumo. Só. Agora, se ele se preocupasse também com o emprego e também com a inflação, com duas políticas aí, ele seria mais equilibrado e trabalharia mais calibrado para os interesses da sociedade, não só do mercado financeiro. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O
Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a autonomia do Banco Central com os deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Enio Verri, do PT do Paraná. Deputado Marcos Pestana, o deputado Enio Verri, antes do intervalo, estava falando de acrescentar funções para o Banco Central, como tem o Banco Central americano, por exemplo, a de criar emprego. E eu gostaria de colocar uma questão. Uma das funções do Banco Central é controlar a inflação. Quer dizer, um Banco Central autônomo, ele, uma ficção, ele poderia levar ao extremo essa função, poder controlar de tal forma a inflação, de acordo com interesses que ele fixasse, que levasse o país a uma situação extrema de contenção da economia, a ponto de um desemprego em massa. O senhor acha que isso pode acontecer ou o senhor acha também que poderia acrescentar essas funções e enriqueceria a função do Banco Central? Primeiro, fica claro aqui que há uma convergência enorme entre o meu ponto de vista do Enio, porque há um patrimônio acumulado na estabilização da economia brasileira e é preciso que as pessoas, que o nosso telespectador tenha convicção que o nosso calcanhar de Aquiles está no campo fiscal. O Brasil está bem resolvido na política monetária e cambial. O sistema de metas inflacionárias combinado com câmbio flutuante defende a moeda e proporciona o equilíbrio das contas externas. O que ocorre? Na verdade, eu acho que precisamos sim blindar com boas regras de governança. As agências regulatórias já funcionam aqui com mandatos alternados, porque há uma divisão, lá há um presidente do Banco Central, há diretores, mas no Copom é um órgão colegiado. Então, se você descoincidiu os mandatos e enrijecer os pressupostos para ser nomeado diretor do Banco Central ou presidente do Banco Central, colocar regras de quarentena, colocar regras de transparência e governança. Isso tudo protege a moeda. Eu concordo que é possível discutir, avaliar a fixação, acoplar o sistema de metas inflacionárias, uma meta de crescimento, uma banda de um objetivo, comprometer o Banco Central com a criação de emprego, sim. O perigo, e o Brasil foi o zero e vezeiro disso, só mudamos isso e foi essencial para a economia contemporânea brasileira, com o Plano Real. O perigo é que há muita tradição histórica e prática de um tour de force para o crescimento. Quer dizer, é uma teoria complicada que diz o seguinte: é melhor conviver com um pouquinho de inflação e ter mais crescimento. Só que inflação, você sabe como começa, não sabe como termina. Geralmente termina num processo hiperinflacionário. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque desdemonizar a política monetária. As pessoas, às vezes, acham... Gustavo Franco, que é um grande economista, que hoje não está mais no PSDB, está no Novo, e as pessoas acham assim, que os membros do Copom acordam de manhã, na hora que estão fazendo barba, olhando no espelho, vão fazer uma maldade com as pessoas, com a sociedade, com a economia. Não é assim. Há fundamentos para o posicionamento. O Gustavo, diante do desequilíbrio fiscal, que era estrutural, ele defendia a âncora cambial, mas demandava o ajuste fiscal. Para transitar a âncora da estabilidade, tem que ser a âncora fiscal. Foi usada a âncora cambial provisoriamente enquanto se pretendia fazer as reformas estruturantes para dar equilíbrio fiscal. Então, o nosso problema, eu acho que essa discussão, como o Enio disse, já há uma independência relativa, né? É preciso aprimorar as regras, a questão de quarentena, a questão de tipificação dos pré-requisitos para ser diretor do Banco Central, a questão da blindagem da informação privilegiada, com transparência e com segurança nas decisões. Mas eu acho que esse Congresso é o famoso pato manco que os americanos usam. Esse Congresso não deveria votar mais nada polêmico e complexo, porque houve uma eleição, há que se respeitar a nova correlação de forças.
Eu acho que faltam 3 semanas para que a gente encerre o ano legislativo, essa legislatura, e não só nessa questão, como todas as outras, eu acho que temas polêmicos deviam ser evitados, em respeito à sociedade brasileira que foi às urnas em outubro. Deputado Eniver, o deputado Marcos Pestana lembrou a questão das agências reguladoras. O senhor acha que isso pode funcionar como já existe, como já funciona nas agências? Olha, mesmo as agências, elas ainda estão longe daquilo que o deputado colocou. Tem algumas questões que são, conforme ele disse, nós convergimos nessa reflexão. Transparência, governança, isso é fundamental. Eu estava num debate aqui na TV Câmara, eu não vou me lembrar se era mesmo você que estava coordenando, estavam representando o Ministério Público. E ele citou uma frase que eu não esqueço. O problema das agências, como do risco do Banco Central com essa chamada independência, é a captura. A captura. A palavra isso que eu ia falar. A palavra é captura. O problema é que as agências hoje no Brasil estão todas capturadas pelos interesses privados. E há uma nova lei de governança das agências em discussão na Comissão Especial. Então, olhe como que até nisso, a palavra captura é a palavra-chave para quem está nos ouvindo e assistindo. Mas, Enio, estão nomeando pessoas que não entendem do setor. Entendem lufas do setor que a agência regula. Agora você imagine, você pega uma pessoa como essa que foi citada, não entende nada, ela é indicada por esse cargo porque não há uma descrição. Sobre eu, presidente da República, indicar alguém, não há problema nenhum. O problema é, essa pessoa preenche os requisitos, a transparência da agência vai permitir que seja fiscalizado. E na lei das estatais nós fomos até o extremo oposto, nos punindo, nos criminalizando. Exatamente. Eu sou relator da nova governança dos fundos de previdência, dos fundos de pensão. O Danilo Fortes é relator da nova lei de governança das agências. A única que foi votada, que é de autoria do senador Tasso, foi votada e está em vigor, introduziu, foi ao extremo oposto. Da exigência. Eu não aceito. O deputado Enio tem doutorado na USP. O fato dele ser deputado tem uma quarentena de 3 anos para membro de diretório. Quer dizer, nós precisamos trazer para revitalizar os partidos os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores professores. Aí, até membro de diretório nacional não pode ser indicado como diretor de estatal ou sequer para o Conselho de Administração. Agora, isso no Banco Central? Isso é a mesma coisa. Então, por exemplo, o que ocorre? O que interessa são os pressupostos. O que interessa é isso. São as políticas do governo, não é a autonomia. Nós temos as agências que têm autonomia, têm mandato, só que são capturadas pelos interesses privados. Capturadas. Mesmo hoje, o Banco Central, com toda a evolução que nós tivemos na política, que funciona hoje, como está hoje o banco, que eu defendo que ele fique como está o Banco Central, mesmo assim ainda há uma captura. Vamos pegar um exemplo aqui do Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Banco Central conversa com as principais agências de risco, principais operadores do mercado e pega uma avaliação de seus técnicos para onde caminha a inflação do mês ou dos próximos meses e publica o Boletim Focus. Esse Boletim Focus acaba iluminando a decisão do Copom para determinar a taxa de juros. Então, quer dizer, de forma indireta, já há um direcionamento via Boletim Focus na decisão. É claro que quem está ali no Copom, quem decide taxa de juros, são técnicos altamente qualificados. Não quer dizer que sejam do PT, mas são qualificados. Agora, a verdade é que eles também, de forma direta ou indireta, são induzidos. Agora, você imagine com o mandato capturado pelo mercado. Por isso é que eu volto a insistir que o trabalho da agência é o melhor exemplo, parece que a concordância, para ver que nós devemos melhorar as regras de governança e transparência, mas não de autonomia, porque não deu certo aqui. Eu sou cinéfilo, né? Perdemos o Bertolucci aí recentemente, e tem um filme muito ilustrativo sobre isso que nós estamos falando, que é a grande aposta sobre o boom do mercado imobiliário. Isso. Nos Estados Unidos, que ocasionou a crise internacional, a crise global de 2008. A certa altura, o malucão lá, que é o Bailey, que ganhou até Oscar, né? Ele é o malucão, fica de bermuda lá, ouvindo rock pesado, heavy metal e tal, mas ele é que descobriu que havia uma bolha imobiliária. E, de repente, um grande banqueiro que ganhou $1 bilhão apostando na crise, não contra a crise, ele se convenceu,
foi pessoalmente testar na ponta e, de repente, ele vai visitar uma agência de risco. Eu não sei se é a Moody's ou a Standard Poor's. E vira para a diretora da... Como vocês deram a positivo para esses fundos? Ela vira assim, sem cerimônia, fala assim, se eu não desse, ele atravessava a rua e conseguia na outra. É isso. Então, assim, esse conceito de rigor técnico, independência, é muito relativo. O que é preciso, porque, por exemplo, mesmo que tivesse um mandato, o Gustavo Franco, na opção do governo ali, de mudar a política cambial, teria renunciado, por convicção. Eu queria utilizar o último minuto para perguntar uma coisa. O Banco Central era independente em 64. 3 anos depois, ele perdeu a autonomia, em 67. Como é que isso funcionou no governo militar? Por que os militares... É importante, então, no meu 1 minuto, colocar uma frase que nós colocamos aqui no intervalo. O intervalo costuma, quem está nos assistindo, o intervalo costuma ser muito rico, né? É importante dizer que, por exemplo, as políticas ultraliberais que Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, anuncia e usa o Chile como modelo, só foi possível aplicar aquela política porque era uma ditadura militar. Então, na ditadura, pode tudo, porque ninguém é louco de ir contra. Então, na ditadura militar, você aplicar o que foi aplicado, ele consegue, porque o povo não pode responder. Quem responder vai preso ou é morto. Agora, no momento como nós estamos, de debate democrático, tudo bem, com ventos da ultradireita, mas numa eleição, o presidente foi eleito. Discutir esse tipo de política é ruim para o país, é ruim para a economia e, principalmente, é ruim para o futuro da inserção brasileira no mundo. Por isso, o que acontece na ditadura não é bom para o que acontece na democracia. A sua pergunta tem uma ironia aí, né? Porque essa introdução do Banco Central, na verdade, era um bebê recém-nascido da SUMOC, do Banco do Brasil. Então, nas reformas Campos Bulhões, na tentativa de modernizar o capitalismo brasileiro, foram feitas uma série de iniciativas, inclusive a criação do Banco Central. E foi Roberto Campos. E agora o neto vem presidir o Banco Central. Então, sua pergunta é muito oportuna. Na verdade, ali era uma experiência muito incipiente e que não era dentro de um quadro democrático, como o Enio registrou. Eu acho que o importante eu li um livro muito, muito interessante do Acemoglu e do Robson, do MIT e de Harvard, que é Por que as Nações Fracassam. Eles testam todas as teorias e exemplificam numa cidade mexicana que a fronteira passa no meio, Coreia do Sul e Coreia do Norte, e, na verdade, eles testam todas as teorias e, no final, ele fala que a distância entre o fracasso e o sucesso é a qualidade das instituições. O Banco Central é uma instituição central e nós precisamos fortalecer as regras de funcionamento, transparência e governança do Banco Central. Mas o próximo Congresso é que deve fazer isso, não o nosso. Muito obrigada, deputados. Obrigado. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.